Olá, está começando mais um ACS na TV com o nosso convidado, Miqueias Micheletti, CEO da Embrase. Seja muito bem-vindo, estamos muito felizes em receber você aqui no nosso estúdio. Obrigado, é um prazer, conte comigo, eu estou à disposição aí para falarmos aí sobre esse tema aí de bastante relevância. Miqueias, nos conte um pouquinho da sua trajetória profissional antes da criação da Embrase. Bom, é uma longa história, né? Eu era para ser um advogado e por um acidente financeiro à época acabei caindo em tecnologia da informação. Mais precisamente segurança da informação, Big Datas. E eu fui atuar numa empresa, tínhamos alguns clientes grandes, renomados, fazíamos aí todo o tratamento de dados, digitação, processo de digitalização como um todo. E em 2007 não conseguíamos atender a demanda, precisávamos encontrar um parceiro no mercado com a mesma filosofia de trabalho, preço, qualidade, e não encontrávamos, graças a Deus. E daí montei a Embrase, e o meu principal cliente era a empresa que eu era funcionário. E depois disso aí eu fui chamado pelo Grupo Itaú para desenvolver um projeto, inicialmente só para descobrir qual era a base elegível ali de quem de fato teria direito a esse plano, esses benefícios do plano econômico, plano Bresser, Verão, Color 1, Color 2, né? E daí surgiu a Embrase, ou seja, de posse dessa demanda dessa empresa, que eu era funcionário, e num segundo momento a demanda do próprio Grupo Itaú. E quais são os serviços da Embrase hoje? Você comentou como ela foi criada, quais são os serviços, onde a Embrase fica hoje? Hoje nós estamos sediados no Alphaville, em Barueri. O nosso carro-chefe hoje é LGPD. Obviamente, quando falamos em LGPD, nós não podemos nos esquecer dos entregáveis de segurança da informação, né? Quais sejam as questões relacionadas a Firewall, backups, os próprios processos, as etapas para adequação da LGPD, quais sejam a adequação jurídica. Muito embora eu não seja advogado, nós temos um corpo jurídico, porque o processo de adequação à lei consiste de diversas etapas, incluindo o assessment, que nada mais é do que um diagnóstico que nós fazemos, podemos fazer apartado ou num pacote, matriz de risco, plano de ação, adequação de contratos com clientes, fornecedores, com colaboradores, implementação de políticas, que também pode ser contratado apartadamente ou no pacote LGPD, treinamento para os colaboradores e o relatório de impacto, que é o documento onde se compila todas as medidas ao final de um projeto de adequação. Nada impede que seja feito antes também, mas não faz muito sentido, né? Além de outras questões, como pen test, sempre coisas relacionadas à segurança da informação, digitação, que pouco ainda se vê, que na verdade a Embrase surge disso aí, a digitalização, não podemos também confundir o processo de digitalização com a digitalização de um documento, de repente, né? Então, tudo isso aí a Embrase faz, mas o carro-chefe é LGPD. E muito se fala sobre a lei de proteção de dados. Atualmente, muitas pessoas estão falando sobre a LGPD, só que não é tão nova essa lei, né? A gente já tem esse papo faz um tempo. Estou certa nesse pensamento? A lei, ela surgiu em 2018. Ela entra em vigor em 2020, em setembro de 2020. Contudo, o tema é um tanto antigo, né? Toda essa história, nós somos, na verdade, o Brasil é pressionado pela Europa, através da nossa irmã mais velha, que é a GDPR. Agora, esse tema de privacidade e proteção de dados é um tema que existe há 3.000 anos antes de Cristo, é um tema muito antigo. A Alemanha, na década de 70, já discutia sobre isso aí. Na década de 90, ganhou um pouco mais de força na Europa, mas onde veio realmente à tona, ou seja, tudo isso surge daquele famigerado escândalo do Trump em 2016.
Então ali acende uma preocupação no mundo, né? Puxa, até que ponto vai o nosso limite, né? Então o Trump, o que acontece? E quando ele percebe que ele vai perder as eleições, ao invés dele bater de frente com os eleitores da Hillary Clinton, ele entende que é mais plausível, mais inteligente ele ir para cima dos indecisos, né? Para cima daqueles que estão em cima do muro. Então, naquela época, em 2016, houve um vazamento no mundo da ordem de 500 milhões de registros. Desses 500 milhões de registros, com aquele tratamento de dados com a Cambridge Analytica, que inclusive ela vai à falência depois desse mesmo escândalo no Brexit, né? Descobre-se que havia 3 milhões de eleitores indecisos. E o que nós começamos a ver? Começamos a ver diferentes Trumps. Nós víamos um Trump meio bravo, que queria dividir a América. Nós víamos um Trump mais bonzinho. Nós víamos um Trump família. Nós víamos um Trump com a Bíblia debaixo do braço. Ao que tudo indica, o cara é ateu e, de repente, o que ele está fazendo? Orando pela América. Deus abençoe a América. Então, o que ele está fazendo? Ele está adequando o seu discurso à sua audiência. E o resultado, assistimos de camarote. Ele vence as eleições. Hoje, a título de curiosidade, nós temos, você vê como que isso é grave, né? Nós temos algoritmos no mundo capazes de fazer predição de divórcio. Então, se eu tiver o casal na mesma rede social, é possível que com 6 meses de antecedência identifiquemos se vai dar divórcio ou não. É possível nós descobrirmos questões relacionadas à saúde, orientação sexual da pessoa. E é por isso que ele vence as eleições, porque ele adequa seu discurso... De acordo com o público. Exatamente, de acordo com o público. Então, para você ter noção, na Prefeitura de São Paulo, por volta de 2007, 2008, já havia um algoritmo onde era possível identificar quais as garotas engravidariam até seus 14 anos. Olha só o quão grave é isso. Nós já tivemos esse caso também numa grande rede nos Estados Unidos, onde as mulheres estavam gestantes e elas ainda não sabiam, e um software já sabia que elas estavam gestantes, por conta do quê? De comportamentos. Então, às vezes, hoje, um software é capaz de saber mais de nós do que nós mesmos possamos saber de nós. Ou seja, o que eu quero fazer hoje? De repente, eu tenho um software que é capaz de identificar isso. Muito obrigada, Miquéias. Agora nós vamos para o intervalo e logo, logo voltamos para o segundo bloco. Estamos de volta com a CS na TV, com o nosso convidado Miquéias Micheletti, CEO da Embrase. Miquéias, uma coisa que a gente não falou aqui é como foi criada a lei. A gente falou quando, mas como foi criada a lei a gente ainda não chegou nesse ponto. Então, como eu estava dizendo, quando houve esse escândalo do Trump, nasceu essa de posse desse uso excessivo de dados, de algoritmos. A Europa se preocupa e surge, então, a nossa irmã mais velha, que é a GDPR. E ali nasce o grande problema, de onde a LGPD é proveniente. Né? A LGPD é fruto desse problema. Então, a partir do momento que a GDPR entra em vigor, as empresas na Europa se tornaram proibidas de fazerem negócio com qualquer empresa do mundo cujo país não possuísse uma legislação adequada. E quem estava lá? O Brasil. Mais uma vez, um tanto atrasado, sobretudo do ponto de vista de regulamentação de quaisquer coisas relacionadas à tecnologia da informação. Então, a lei surge disso aí, ou seja, nós somos frutos de uma pressão internacional. E, aliás, isso responde uma curiosidade, se essa é uma lei que veio para ficar. Não, ela não só veio para ficar, como ela já pegou, ela já está acontecendo.
E quais são as regras mais importantes dessa lei, Miquéias? Bom, aqui para o Brasil, né, principalmente. É importante nós entendermos que não estamos proibidos do uso de dados pessoais. A questão é como e quais dados nós utilizamos. Então, nós temos na lei ali alguns princípios e precisamos segui-los à risca. Até eu gosto de destacar sempre os 3 primeiros, né, que são o princípio da necessidade, adequação, finalidade, adequação e necessidade. E esses 3 juntos nos dão uma ideia de minimização do uso dos dados pessoais, ou seja, proporcionalidade do uso dos dados. Foi-se aquele tempo que, na dúvida, me dá aqui seu endereço, porque pode ser que amanhã eu precise. Não, eu não posso mais fazer. Não posso mais coletar. Se amanhã nós precisarmos para alguma finalidade legítima, então amanhã nós coletamos por hora somente aquilo que faz sentido para aquela finalidade. Aí a lei traz algumas medidas de segurança. Ela cita medidas técnicas e medidas administrativas, que são exemplos: uso de antivírus, uso de firewall, uso de backup, uso de criptografia, uso de logs, ou seja, não basta dizermos que estamos em conformidade, nós precisamos comprovar, precisamos comprovar caso haja um incidente, o que fizemos ou deixamos de fazer, quem foi que fez, e isso é possível com log de sistema. Aí nós temos em medidas administrativas, adequação jurídica com clientes, com fornecedores, com colaboradores, implementação de políticas. Temos um calhamaço de políticas, quais sejam políticas de segurança da informação, política de privacidade e proteção de dados, política de backup, política de acesso às instalações físicas da empresa. Obviamente, nada impede que parte dessas políticas estejam apensadas numa política de segurança da informação. Apensada ou não, elas devem existir. Juntas ou não, elas devem existir. Temos também os registros de todos os dados, a lei é bastante clara com relação ao registro de toda a utilização. O que é esse registro? Nada mais é do que um termo que muito ouvimos no mercado, no dia a dia, que é o data mapping. Trata-se de um arquivo onde mapeamos todos os dados, contemplando o departamento que utiliza, o porquê, ou seja, a finalidade, qual a hipótese prevista na lei. Nós temos ali 10 hipóteses de tratamentos de dados. E o período de retenção, ou seja, o ciclo de vida dos dados. Eu vou ficar com esses dados por quanto tempo? Por 2 anos, por 5 anos, por 10 anos? Por quanto tempo? Ou seja, para cada finalidade eu vou estipular o que for de fato legítimo, né? Não posso ter tratamento, utilização de dados de maneira demasiada e sem qualquer necessidade. E por último, o relatório de impacto. O relatório de impacto nada mais é do que o documento onde compilamos todas as medidas, todas as ações que foram implementadas para mitigação do risco. E é até importante nós destacarmos que falamos de mitigação e não eliminação. Eliminar risco é utopia. Então, o que se busca, o que se anseia com a lei é a mitigação desse risco. Claro que para tudo isso que dissemos, não podemos nos esquecer de que precisamos treinar os nossos colaboradores. E o treinamento faz parte de uma das medidas que as empresas devem utilizar. E como essa lei, na prática, ela pode proteger tanto os consumidores quanto as empresas? Bom, primeiro, eu volto novamente à questão da mitigação dos riscos. É utopia nós acreditarmos que vamos eliminar esses riscos. Agora, o que se busca aí é permitir que não interfiramos na personalidade da pessoa, ou seja, a partir do momento que nós tratemos tão somente, ou seja, que utilizemos tão somente aquilo que de fato faz sentido, eu já de cara já estou protegendo esse meu titular de dados, essa pessoa física. Quando eu implemento medidas de segurança, na prática eu estou permitindo o quê? Na verdade, eu não estou permitindo que terceiros não autorizados conheçam, que tenham acesso a essas informações e logo estou contribuindo para garantir, para prover mais segurança. E, aliás, nós não podemos confundir proteção de dados com privacidade. É como se proteção de dados fosse o meio e privacidade o fim, a finalidade com a qual nós nos propomos a manter os dados sobre todos os critérios de segurança possíveis. E para uma empresa que nunca se importou com a lei de proteção de dados, quais são os primeiros passos para ela entrar, para ela entender um pouco mais sobre esse novo mundo, o que ela pode ou não fazer, o que ela deve fazer?
Primeira coisa, independente do porte da empresa, é um assessment. O assessment é até curioso, a gente usa muito o termo, a expressão em inglês, o brasileiro ama usar expressões em inglês, mas acaba que por vezes nem temos alguma palavra ou outra em português. Nesse caso, o assessment nada mais é do que um diagnóstico. De posse desse diagnóstico, nós vamos identificar todos os gaps existentes, vamos montar, elaborar uma matriz de risco e aí sim um plano de ação para que todos tenham um norte. Preciso disso, disso e daquilo outro. Muito obrigada, Miqueias. Agora nós vamos para o intervalo e logo, logo voltamos para o último bloco. Estamos de volta com o nosso convidado, Miqueias Micheletti, CEO da Embrase. Miqueias, a Associação Comercial de Santos começou um trabalho com você em julho de consultoria. Nos conte um pouquinho sobre esse trabalho, se a CS está se adequando à lei e quais são os próximos passos também. Mas é verdade, eles nos procuraram por volta de junho. Em julho nós firmamos aí o contrato. Eles já estão num processo bem avançado de implantação e diria aí que 80% talvez já cumprido dessa etapa, tem poucos itens, esses 20% remanescentes aí são coisas mais fáceis de serem feitas. Por sinal, foram bem produtivos. É muito comum as empresas demorarem mais do que 12 meses, às vezes 2 anos para o processo de adequação. Isso foi um pouco diferente na CS. Houve todo o engajamento por parte do corpo diretivo, da equipe, do time como um todo. E isso foi bastante positivo porque conseguimos ver ao vivo e a cores aí as coisas acontecendo. E quais são os próximos passos para a Associação Comercial de Santos dentro da lei? Para nós falarmos dos próximos passos, é importante nós entendermos quais eles cumpriram, né? Para ficar até um pouco mais claro para o pessoal. Então, nós começamos, como falamos no bloco anterior, começamos pelo assessment, onde foi compreendido todos os pontos, todos os gaps de segurança, os cuidados que deveriam ser implementados. Então, tem alguns cuidados, algumas coisas que ainda estão sendo concluídas. A partir desse assessment, desse diagnóstico, nós entregamos à CS uma matriz de risco. A matriz de risco, a ideia dela é o quê? Entender qual a probabilidade de um problema ocorrer e, caso ele ocorra, qual o seu impacto. E, de posse disso, uma ação. E com a matriz de risco, elaboramos também um plano de ação, contemplando o data mapping, a adequação no caso das associações não são clientes, são os associados, com os fornecedores, com os colaboradores. As políticas estão com a CS basicamente já implementadas, e aí volto àquelas políticas que comentei, que não são poucas, são diversas, né, incluindo as principais: segurança da informação, privacidade e proteção de dados. Agora estamos numa fase bem final, já fizemos, falta ainda um treinamento para os colaboradores e estamos numa fase final, que é a implementação de um canal de titular, que é por onde o titular vai demandar os seus direitos e, por fim, o relatório de impacto. Que legal. E, inclusive, nós tivemos um evento em parceria com a Embrase para os nossos associados que dissemina essas informações tão importantes sobre a Lei de Proteção de Dados. Como que foi esse evento? Verdade. Na semana passada nos reunimos e foi muito produtivo e, aliás, a iniciativa da ACS, parabéns para a CS, que teve essa iniciativa. No Brasil é muito comum a gente ver surgir uma lei e não ter a devida publicidade dessa lei. E a associação, com toda essa preocupação, foi lá e tratou de divulgar, de levar o conhecimento da lei, da existência da lei aos seus associados. Estivemos lá, foi, como eu disse, muito produtivo, muitas dúvidas. Aliás, não é uma lei tão simples, né? Não é aquele bicho-papão, mas também não é algo tão simples, que fica até a dica. Muitas empresas que acham que fizeram, de repente estão fazendo da maneira inadequada. Então temos que tomar cuidado com os reflexos e impactos disso no futuro. Miqueias, essa aplicação correta da lei se torna um diferencial competitivo aos negócios, à empresa? Sim, completamente. Aliás, nós
Não podemos tão somente nos preocupar com os impactos do ponto de vista das sanções que estão na lei. E é até bacana, até curioso, que a gente sempre brinca que a maior sanção da lei é a que não está na lei, que é a sanção do mercado. E aí sim se torna o diferencial. O que nós estamos assistindo hoje? Nós estamos assistindo de camarote empresas perdendo oportunidades, grandes oportunidades, porque os grandes players se preocupam. E nós não podemos nos esquecer de que somos frutos da pressão europeia. Ou seja, tem a GDPR que nos pressiona. Então, os nossos clientes de fora, diríamos assim, eles vêm aqui e nos pressionam. Estamos em compliance com a LGPD? Por vezes, não é que perdemos só uma oportunidade, por vezes podemos perder um contrato. Hoje, o que mais nós percebemos é empresas desesperadas nos procurando, querendo adequar-se às pressas, por conta do quê? De alguma oportunidade que estão aí prestes a perder. E qual é a maior dica que você deu na palestra, no evento, e que você pode compartilhar aqui com a gente? Não deixar para amanhã de fazer ao menos esse assessment. Ainda que a empresa entenda que ela tenha condições de fazer internamente, faça o assessment, faça esse diagnóstico, seja conosco, e de preferência que seja conosco, obviamente, mas faça esse diagnóstico, entenda quais são os gaps, quais são os pontos de atenção, porque nós estamos vendo aí constantemente. Estamos sendo procurados, em outras palavras, por empresas que tentaram fazer internamente e, de repente, foram aí pressionados por outro porque precisaram mostrar evidência e não tinham, e sequer sabiam daquele problema. Miqueias, então nós já vamos aproveitar a deixa e já pedir para você todos os contatos da Embrase, para quem estiver assistindo o nosso programa, já procurar logo em seguida. Por gentileza, pode nos procurar no site, lá tem todos os nossos contatos, embrase.com.br. E, aliás, aproveito do ensejo para dizer que eu sou autor, muito embora eu não seja advogado, eu sou autor de 2 livros. Um livro é a lei comentada, artigo por artigo, e outra lei um pouco mais condensada. E os 2 livros estão disponíveis lá no site sem custo. Então, mais uma vez, coloco a Embrase à disposição, conte conosco e vamos em frente. E para finalizar, nós gostaríamos também de saber a relação da Embrase e também do Miqueias com a Associação Comercial de Santos, além da consultoria que você já comentou aqui para a gente. Nós a Embrase firmou aí uma parceria com a Associação Comercial de Santos, em que os associados têm um benefício, um desconto, um preço diferenciado na contratação da Embrase através da ACS. Então, existe, além dessa consultoria que nós estamos dando à associação, existe também essa parceria. Miqueias, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pelo programa também. Em nome da Associação Comercial de Santos, nós agradecemos imensamente você ter aceito esse convite. Obrigada. Eu que agradeço, conte conosco. Até mais, até o próximo ACS na TV.